Bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso web, né, onde nós vamos apresentar o novo equipamento, os novos modelos de equipamento, o Mixolab Series 200 e 300. Nós vamos começar em alguns segundos, né, mas algumas informações importantes. Durante a apresentação, vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, por favor, escrevam no chat essas perguntas, né, ou possíveis dúvidas, que ao final a gente vai estar aqui. Eu estou com o meu colega Arnaud, né, da Chopin KPM aqui, que vai nos ajudar ao final, se necessário, a responder essas perguntas, ok? E o webinar vai ser feito inteiramente por mim, em português, né? E ao final a gente vai responder as perguntas, ok? Uh, então, hoje estamos aqui para apresentar, né, essa nova ferramenta que vem muito para ajudar nessa precisão e eficiência, né, num controle de qualidade quando a gente fala em trigo, farinha de trigo e também em outras matérias-primas, né. Bom, eu vou falar bem brevemente, só para porventura alguém não conheça, né, a Pensalab é uma empresa fundada já nos anos 90, né, especialista em soluções, né, em instrumentação analítica, né, está sediado aqui em São Paulo, em Perdiz, e tem um portfólio bem diversificado, né, para essa indústria de alimentos e para outras indústrias também, né. A gente conta com serviços de engenharia, né, de aplicação, com pesquisa em desenvolvimento, né, manutenções, enfim, toda a operação, né, desde de pré-venda a um pós-venda, né, tanto de laboratório quanto de processo, a Pensalab, né, presta esses serviços, né, nesses anos aos nossos clientes, né. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, então, do Mixolab, né, 200 modelos novos, né, 200 e 300, né. Aqui só uma história, né, o Mixolab, a concepção dele, o conceito, né, surgiu ainda nos anos 70, né, mas foi lançado oficialmente pela Chopin, né, em 2005, né, patenteado, né, depois normatizado. Teve sua primeira modificação do Mixolab 1 para 2 em 2016, né, com o Mixolab 2 que vinha até hoje no mercado com mais de 900 unidades vendidos ao redor do mundo. Então a gente está aqui para mostrar a continuação desse caminho para vocês, né? E a gente vai começar falando, obviamente, né, do como o Mixolab surgiu e o porquê que surgiu, né, para atacar em algumas dores que te enxerga nesse mercado, né? O controle de qualidade sempre não é ruim, isso, né? É bom, né? Sempre teve muito focado no controle basicamente da proteína. E o que a gente enxerga, né? Que a Chopin, né, enxergou lá atrás é que você vê o amido com a influência e a significância dele e em composição, tendo mais de 70% da composição dessa farinha de trigo, era não analisado ou pouco analisado, né? Então a gente vê aí, por exemplo, as cinzas, né, com 0,5% sobre controle e 75% de uma farinha fora de controle. Então o Mixolab começou a surgir para a gente conseguir ter um controle maior dessa matéria-prima e, obviamente, de um produto final de qualidade, né? Um produto acabado de qualidade. Né? Quando a gente fala de Mixolab, a gente fala de especificação versus performance em produção. Né? Isso aqui, para alguns colegas, clientes que estejam assistindo este webinar, provavelmente já viram numa apresentação com a gente esses slides, né, onde foi feito pela Chopin, né, uma pesquisa com clientes, né, onde eles perguntaram se eles tinham problema com a farinha em produção, mesmo ela tendo todos os seus parâmetros de reologia tradicional de um controle de qualidade dentro da especificação. A maioria, 96%, respondeu que com diferentes graus tem problemas
de produção quando pegam uma farinha totalmente dentro da especificação acordada no controle de qualidade, colocam em produção e tem algum problema. E quem respondeu que não tem problemas eram institutos de pesquisa e universidades. Então, daí você começa a entender que a relogia tradicional não é 100%, não está sendo 100% eficaz hoje para prever um comportamento da farinha no produto final em alguns casos, né? Que esses laudos iguais podem resultar produtos diferentes, né? Porque às vezes a gente tem um recebimento de farinha, está dentro do laudo, coloca da produção, não tem problema. Vocês recebem um outro lote de farinha, tá, o laudo está dentro também, vai colocando na produção, tem problema, né? Então, ou seja, está com o mesmo laudo e acaba tendo algum tipo de produto de defeito, né, de produção, né? Seja volume, seja cor, enfim, formação de miolo, algum problema no processo que vai acarretar um produto final não conforme, né? Ah, e pelos diferentes tipos, né, e variações, né, que a gente sabe que sofre variação de safra, então às vezes não está sempre, não está fácil, né, te garantir um produto final de qualidade em 100% das vezes, né, ou quase 100% das vezes, só com a relogia tradicional, né? Então essa é sempre uma constatação inicial quando a gente começa a falar de Mixolab, né? E o que tem sido usado, né, como assim a gente chama de chave do sucesso, né, assim, até agora, né? O Mixolab 2, que era o modelo que estava no mercado até recentemente, para análise da farinha, né? Então, o Mixolab 2, ele é um analisador, né? Pode falar que é um analisador que fornece informações exclusivas sobre a farinha. Ele vai aquecer e vai um protocolo que vai aquecer e vai resfriar essa massa que vai formar com a farinha, né? Onde você vai ter diversas informações sobre a absorção de água, comportamento de mistura, né? O comportamento ao misturar ali. Depois se você vai começar a ter informações quando começa a aquecer sobre o volume, depois vai ter como continua aquecendo sobre estrutura, né? A gente pode ver viscosidade, estrutura, formação de miolo, né? Atividade enzimática, né? Que a gente pode relacionar com crocância, cor, e até o final durante o resfriamento do teste e retrogradação do amido, que é um parâmetro que vai estar relacionado com o shelf life. Mas não se preocupem que a partir dos próximos slides a gente vai detalhar um pouco mais para mostrar onde a gente estava com o Mixolab 2 e o que vem agora com o Mixolab 200 e 300, né? Então a gente com o Mixolab a gente tem mais informações, fora a parte da proteína, umidade que estava sob controle, a gente vai começar a ter informação sobre o amido também. Como eu disse, num sistema que aquece e resfria essa massa. Então você consegue ter mais informações com esse aquecimento e resfriamento. E tem ferramentas para tornar essa informação mais simples para um controle de qualidade, né? Mas a gente vai detalhar isso a partir de agora. Um teste padrão no Mixolab de farinha ele tem algumas zonas de temperaturas diferentes, né? A primeira zona aqui, que a gente pode ver a temperatura constante aqui, em torno de 30 graus, zona de desenvolvimento da massa, né? Aqui é que a gente tem a informação sobre a absorção de água da farinha, estabilidade e tempo de mistura, né? Começa a ter informações de enfraquecimento, né? E isso basicamente é o que a gente tem hoje num controle de qualidade com a relogia tradicional, né? Que é mais utilizado. E cerca de 80% das informações num perfil do Mixolab são únicas, né? Então é por isso que vocês vão ver que são informações importantes que vêm complementar, né, essa relogia tradicional para a gente ter uma maior previsibilidade no controle de qualidade, né? E por fim, num bom produto final, né? A gente começa a aquecer esse experimento com a farinha. A gente começa a aquecer, tem a zona de enfraquecimento de proteínas, que você percebe uma diminuição na medida que o equipamento está fazendo. Ah, Rafael, você não falou o que o equipamento está fazendo, ainda não conheço. O Mixolab ele está medindo sempre o torque entre duas lâminas que essa massa está fazendo, o equipamento está registrando. Então, para manter esse torque que não
protocolo padrão é 80 rotações por minuto, ele faz uma determinada força. E durante o aquecimento aqui, Rafael, porque eu estou vendo que tem um C2 aqui, o que significa isso? Significa que ele tem um mínimo de consistência. E o que pode estar relacionado a isso? Com um bom comportamento da panificação, por exemplo, em relação ao volume. Aqui, mas o 0,46 é bom no meu produto ou o 0,65? Isso vai depender do produto final. No produto final estando bom, quando você passa essa análise no Mixolab, por exemplo, você vai chegar num valor. E o que está significando isso aqui? Por exemplo, o C2 em 0,46 e um em 0,65 significa que uma consistência está menor que a outra. Então, nesse caso aqui, durante o desenvolvimento, né, da sua massa, ela tem uma consistência suficientemente, ela é rígida para manter o volume e não é tão rígida e permite o crescimento do produto. Se estiver muito rígida para um determinado produto, pode ser que ele não tenha força para crescer. Então você não vai atingir, por exemplo, um volume adequado, né? É óbvio, né? Eu sempre vou bater na tecla que o Mixolab, assim, a gente tem que fazer alimentar ele com bons resultados, ou seja, ele vai sempre conversar com o produto final. Para você entender um gráfico, né, uma informação do Mixolab, você vai sempre ter que conversar com o produto, né, com o processo. A gente continua a aquecer esse gráfico, esse experimento do Mixolab, já começa a ter uma terceira zona de temperatura aqui, por volta de para cima de 60 graus, onde você está observando a gelatinização do amido, né? Também relacionado ao volume do pão, a estrutura do miolo, né? A gente sabe que tem alguns outros equipamentos que tentam analisar o amido, mas nenhum é tão representativo, né? Como um processo, né? Representativo a um processo e junto a mais informações que é o que o Mixolab dá. Quando você estabiliza a temperatura do teste aqui, você está tendo informações relacionadas à estabilidade térmica relacionada à atividade da enzima alfamilase. Então aqui, uma maior ou uma menor atividade da enzima, a gente vai relacionar lá com cor, com crocância, né? Então é outro parâmetro que pode ser padronizado. Por fim, durante o resfriamento, você tem informações da retrogradação do amido. Ou seja, esse parâmetro vai estar diretamente relacionado com o shelf life do produto no que diz respeito a maciez, por exemplo, ou um produto está com aquele aspecto mais endurecido, seco, né? A gente pode dizer de pão amanhecido. Então, a gente vai poder relacionar isso. Os números aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quando o shelf life pode ser maior, quando pode ser menor comparativamente. Mas sempre lembrando que esses dados sempre vão ter que conversar com o produto final, né? E esse gráfico todo é traduzido num perfil, numa ferramenta do Mixolab que chama Profile, que nada mais é que um tradutor de curvas, né? Ele pega todas essas zonas de aquecimento e resfriamentos aqui que a gente passou brevemente e coloca índices, né, notas, né? Por exemplo, de absorção de 0 a 9, índice de mistura de 0 a 9, índice de glúten, força do glúten de 0 a 9, a viscosidade de 0 a 9, enfim, até a retrogradação da amido. E o que significa isso? Esses valores. O índice de 0 a 9, absorção de água. Quanto maior o valor, mais absorção, mais a farinha absorve água. Comportamento de mistura. Quanto mais o valor, mais a farinha é estável ao misturar. Comportamento do glúten. Quanto maior o valor, mais o glúten resiste ao calor. Aqui, então, por exemplo, aqui se você tem uma força do glúten próximo de 0, 1, 2, provavelmente você vai ter uma resistência em C2 aqui baixa. Então, o que está significando isso na prática? É que o seu glúten ele não cria resistência a esse glúten presente no seu produto, né? A qualidade dele ele não é resistivo quando está aquecendo, né? Então você vai ter uma consistência menor. A viscosidade, quanto maior o valor, mais a massa é viscosa quando aquecida, né? Atividade da enzima familase, quanto maior o valor, mais fraca é a atividade da enzima familase, né? E retrogradação do amido, quanto maior o valor, menor é o shelf life do produto. Fel, mas em relação ao que, né? Óbvio, né?
isso você sempre vai estar relacionado com o produto final e um teste, óbvio, né, de shelf life de bancada, né? E começa a ser importante a gente entender que diferentes produtos têm diferentes perfis profiles do Mixolab de uma farinha. Então, é daí que você começa a entender que você pode criar perfis para padronização ah, de um processo, né, de uma matéria-prima a ser usada nesse processo, né? E é importante entender também que determinados casos, quando o processo é diferente, uh, a quantidade de produto é diferente, mas o produto final é o mesmo, às vezes você precisa de farinhas diferentes para fazer, para preparar, né, o mesmo produto, né, por exemplo, em sites diferentes. Se os processos for bem diferente, pode ser que se necessite de 3 perfis de farinhas diferentes para fazer um mesmo produto final. Isso é sempre importante ter em mente quando se usa um Mixolab. E também o Mixolab tem uma ferramenta que permite que os usuários acompanhem dados históricos de uma relogia tradicional, né? Ela tem ele tem um protocolo específico, né, que é mantido nos equipamentos novos, né? O Chopin S, protocolo de 30 minutos, onde são obtidos todos os dados de acordo com os padrões de farinografia, né? E o Mixolab, né, já normatizado para isso, né, com esse protocolo, inclusive participa de testes de proficiência, né? Um exemplo aqui, o BPEA, né, com outros instrumentos farinógrafos. Então, o Mixolab com esse protocolo, para quem tem um Mixolab e deseja participar do BPEA, ele pode se associar e vai participar junto com os farinógrafos. Daí vai entender, para você entender o quão comparativos são os resultados quando a gente compara com esse equipamento, né? Então aqui você acaba tendo um plus, né? Óbvio, né? A gente acha que o Mixolab pode ser usado muito mais, para muito mais funções, mas você também pode usar ele para acompanhar esses dados de relogia tradicional. Mas a gente sabe que o mundo tem constante evolução, né, e as necessidades de controle de qualidade nas indústrias, independente qual seja a indústria, e muito na indústria de alimentos e de panificação e afins, evoluem. E então os desafios estão evoluindo, né? Por exemplo, um forte exemplo é a forte automatização nas linhas de panificação, né? Então, você aumenta muito o rendimento, né? Com essa tecnologia hoje a gente aumenta muito mais o rendimento, muito mais quanto a gente consegue produzir, mas geralmente um processo automatizado aceita muito menos variação das suas matérias-primas. Então, os ingredientes, a farinha, o processo em si, né, aceita uma variação muito pequena, né? E para um outro lado também, fora o desafio industrial, né, de uma indústria automatizada, né, com melhor rendimento, mas menor aceitação e variabilidade, existe ainda a necessidade de colocar dados objetivos, ou seja, de colocar números para um controle de qualidade, né? Porque hoje isso em reuniões que a gente faz semanalmente com clientes é sempre comentado, e, inclusive se você faz uma busca na internet, né, tanto no Brasil quanto em sites de fora, que os mestres que entendem, né, na produção de padeiros, né, os que têm bastante conhecimento prático, lá que conseguem corrigir uma produção no meio do caminho, né, para evitar um produto não conforme, eles estão desaparecendo, né, porque eles estão se aposentando e não está dando tempo de novas pessoas serem treinadas ou mesmo está com dificuldade de pessoas interessadas, né? Então a gente vê várias notícias relacionadas com a falta de experiência que a indústria vem sofrendo ao redor do mundo, com pessoas na produção com a expertise necessária. Então, colocar números, né, fazer padronizações, tanto de processo quanto de matéria-prima, é essencial. Né? E aqui só um exemplo, né? A gente coloca a mesma farinha para todos os processos. Ah, Rafael, o que você quer dizer com isso? Né? A gente quer dizer a gente já mostrou os diferentes perfis, né? Então não tem mágica. Né? Falar, essa farinha é perfeita para o seu processo. É difícil você falar, alguém falar
que é aquela farinha que tem uma umidade X, né, que tem uma absorção de água Y, que tem valores de alveografia cinza, vai servir para o meu processo, porque essa matéria-prima e o padrão que você precisa vai estar intimamente relacionado com o seu processo. A gente vai ver que entre a matéria-prima e o produto final, aqui a gente está falando, coloquei óbvio, né, só o trigo, que é a matéria-prima principal que nós estamos falando aqui, mas vai ter muitas variáveis. Vai ter a fórmula, mudança de fórmula, às vezes, muitas vezes, por causa, às vezes, de legislação, processos diferentes, máquinas diferentes, né? Às vezes temperatura, as quantidades de carregamento, né? O próprio fator humano, essa questão às vezes de um lugar ter uma pessoa com maior experiência do que em outro, né? Para fazer essas correções, né? E também que essa qualidade é óbvio, né? A gente sabe que cada marca tem sua percepção pelos clientes, né? De qualidade, né? Então é bem complicado quando a gente fala de especificação, quando um processo envolve muitas etapas, né? Então, uma qualidade, né, uma farinha ela tem que ter específica. Aqui eu coloquei para cada marca, mas seria para cada processo, vamos dizer assim, né, para cada produto, né, onde que vai ser levado em consideração a especificação final do produto e a preferência do consumidor final, se ele quer um produto com maior shelf life, com maior maciez, enfim, ou para as pessoas que têm alguma restrição alimentar, que não podem ingerir glúten, por exemplo. Enfim, são várias nuances pormenores que podem fazer um produto, uma matéria-prima entrar e sair com um produto final com aquela qualidade desejada pelo cliente final, né? Que no final das contas é o consumidor que vai dar sua percepção, né? E também que a farinha é uma base, né? Então, se você não conhecer os ingredientes adicionados, quantidade, qualidade, né? Isso pode afetar também, né? E como que se pode prever o resultado disso, né? Então, essa mudança nos modelos do Mixolab vem para ajustar esse elo, que assim, a gente focava muito na análise da farinha também, e já óbvio, né, a gente vai ver que já começando a tentar analisar a massa, mas agora ele vem para dar um foco também na farinha, fora da farinha, falar para a massa também, a massa como sendo um elo perdido, né? Como assim um elo perdido? Vocês vão entender a partir de agora, né? A KPM, né, a Chopin, tem trabalhado num acessório, né, para análise de massa há muitos anos, né? Inclusive para o Mixolab 2 tinha um acessório para análise de massa, né, desenvolvido em 2007, e eles até chegaram a começar a desenvolver uma outra macieira, né? Mas assim tá apertada aqui porque eu não acho uma palavra melhor para expressar essa tradução, mas seria uma mais ajustada mesmo para prevenir vazamentos, né? Porque o kit que a gente tinha de massa para o Mixolab 2, ele estava mais adaptado para massas mais secas, né? Como assim? Com maior consistência, que não fossem muito líquidas, porque senão vaza da macieira. E não tinha um software dedicado para análise de massa, né? Os protocolos que a gente usava ou adaptava era o mesmo protocolo que a gente utilizava para análise de farinha, né? Então, às vezes, essa análise acabava sendo complicada e frustrante para alguns clientes, né? E a maceira mais apertada, né? Foi um protótipo que chegou até a ser usado, né? Inclusive em trabalhos da literatura, mas ela também não foi robusta o suficiente para ser proposta como uma ferramenta padrão, né? É por isso que foi agora desenvolvido, né, durante esses anos e agora lançado, né, o Mixolab Series, que antes tinha um modelo só de Mixolab, agora vão ter dois. Um Mixolab 200, que é basicamente o Mixolab 2, só que agora focado 100% para análise de farinha, né? Então a gente não tem nem mais aquele kit para análise de massa. Então protocolo e software voltado para análise de farinha e o Mixolab 300, que além do protocolo e a análise de farinha, vão ter a solução para massa também, que vocês vão ver a seguir quais seriam as diferenças, né? Então, 3 ferramentas nesses equipamentos para tornar essa solução mais completa. Desculpa, a maceira para a farinha tradicional, que é a mesma do Mixolab 2, para análise de farinhas, e uma maceira específica e vedada para massas, e a massa independente da consistência dela. Então, no modelo 200, só farinha, e no modelo 300,
farinha e massa. O kit de introdução de amostra também foi modificado para, vocês vão ver um videozinho mais para frente, mas ele tem 2 cliques, vamos dizer assim, para você poder tirar mais facilmente e limpar por baixo, para encaixar o novo acessório tanto para a introdução de farinha, para tornar mais fácil, né, quanto para a introdução de massa, né? E o software agora com 2 modos, né? Um modo dedicado para análise de farinha, né, o Flour Mode, disponível no modelo 200 e 300, e o modo massa, né, o Dog Mode, apenas disponível, é óbvio, no modelo 300, que é essa diferenciação entre os modelos. Então, a maceira aqui, só um overview da maceira atual, que é a mesma do Mixolab 200, e a maceira, o 300, com a maceira para massa, projetada para análise de massas de qualquer consistência. Então, só lembrando que o modelo 300 vai analisar as duas coisas e o modelo 200 massa e farinha, o modelo 200 só farinha. Então, vai depender muito do objetivo, a escolha entre um modelo e outro, né? E é óbvio, né? Essa maceira está com já patente em processo. Então, aqui ó, a gente pode ver o vídeo, né? Do clique para tirar o acessório de introdução, que bem simples. E a gente mostra aqui a introdução, desculpa, de uma massa no equipamento para mostrar que nunca foi tão fácil, né? Em segundos você consegue introduzir uma massa. E o interessante agora é que massas podem ser introduzidas, como eu disse, em qualquer consistência mesmo. A maceira é vedada, então a massa para panqueca, aqui uma massa para bolo, uma massa mais esfarelada e uma massa muito pegajosa. Então agora, dependendo da consistência, independente da consistência dessa massa, vai ser bem fácil a sua inserção para análise no equipamento. Tem alguns exemplos, né, de curva aqui daquelas que a gente mostrou, de pão, da massa mais pegajosa, da de panqueca, da de bolo, né, e uma comparação aqui tanto interna para ver repetibilidade, né, e tanto aqui entre os diferentes tipos para você ver que como cada massa que usa fórmulas e farinhas diferentes vão te dar um resultado diferente, né? E também aqui a gente não pode deixar de mostrar para o Mixolab, para quem vai analisar farinha, ficou bem mais fácil agora de fazer a introdução, né, da farinha, sem precisar ficar chacoalhando muito aquele antigo acessório de introdução, que funciona bem também, mas esse novo veio para melhorar ainda mais, né? E para quem quer adicionar aditivos, algum aditivo, né, durante a inserção de água, né, para formar a massa da farinha, já com o Mixolab já era possível fazer isso, né, pelo squeeze, mas era bem mais complicado e demorado. Agora, em questão de um segundo, você consegue injetar algum aditivo líquido ali durante o batimento da massa ou junto com a inserção de água quando estiver preparando o seu experimento no Mixolab. Então, agora, para o modo farinha que a gente mostrou no software, né? Apesar de ele vai ter outra cara, o software basicamente com as mesmas ferramentas, né? O Chopin mais, né, para criação de perfil, lei de misturas, né, para análise de aditivos, né, ainda óbvio, né, podendo ser o protocolo customizável, né, se o protocolo padrão não atender o cliente, né, os testes de o Chopin AS, né, alguns outros testes que já são presentes no outro software do Mixolab 2. E agora a outra novidade é que a massa, né, tem um protocolo específico, né, ela tem um teste completo, maior, com aquecimento e resfriamento, igual para farinha, né? Para você vai ver que você tem, então, na massa também a informação do amido, né? E também um teste que a gente chama de consistência instantânea, que é um teste menor, né? Isso a gente vai ter um modo de aprendizagem que a gente diz para ver, para a gente estudar a massa e ver quanto tempo, se é 2 minutos, se eu tenho que analisar a consistência em 2 minutos, em 4 minutos, em 6 minutos, enfim. Óbvio, né, um tempo bem mais curto, porque ele tem que conversar muito com uma decisão que você tem que tomar em produção, né? Então,
A gente vai ter um protocolo que a gente chama de consistência instantânea, que sempre vai ser mais curto, né, vai ser menor, e um teste completo. Né? Então, modo de aprendizagem, para você conhecer o produto, conhecendo o produto, vai ter a criação de especificações personalizadas para aquele produto. Agora a gente está falando de massa, né? Então você pode criar especificações de massa em diferentes partes do seu processo, para você saber se o processo está andando como deveria andar, se a massa está se comportando como deveria se comportar, até você ter a obtenção desse produto final, né? E agora, como tem um software dedicado, depois que você cria essas especificações, o próprio software, se você estiver analisando lá, colocar a massa do processo que você definiu, um alvo, e tiver vermelho, é que está fora do resultado que você precisa. Tiver verde, é que tudo está andando bem, não precisa de correção, vai ter essa informação visual também, né? E óbvio, vai ser possível criar cartas de controle para você vai acompanhar, no caso aqui, por exemplo, a consistência está dentro do target ainda, mas está caindo. Pode ser que aqui a gente está vendo que pode ser que logo ela ficaria fora. Então, porque você consegue já prever talvez um problema num produto final, né? E antes disso fazer algum tipo de correção para aumentar, no caso aqui, a consistência da massa naquela parte do processo. Né? Aqui é um exemplo, por exemplo, aqui um exemplo cedido pelas apresentações da Chopin, um estudo para análise de Dunnets. Aqui seria a medida da consistência em 2 minutos, tendo o alvo tá entre essa faixa de torque. Nesta faixa de torque, produto bom, boa massa, bom produto final. Boa massa a gente entende-se como boa massa para aquele produto naquele processo. Viu? E fora em 2 minutos a análise com o target fora, uma massa, aquela massa não vai estar adequada para um produto final bom. Então aqui a gente teve problema no orifício, né, algum problema de formação, ou seja, essa massa não desenvolveu o produto como deveria desenvolver. Então é esse tipo de padronização, umas mais claras e umas, por exemplo, na produção de biscoito, bem mais com um limite, uma tolerância bem menor, né, com um alvo aqui também específico, mas você vê aqui um alvo teria que ser em 2 minutos, aqui já é uma análise em 6 minutos, né, e você vê que uma pequena variação para baixo aqui nessa especificação ocasiona um produto não conforme na percepção óbvio, né, do fabricante e claro, do cliente. Né? Então, com resultados, você consegue ter em menos de 8 minutos aqui resultados que vão te ajudar a você ter uma previsibilidade na produção do seu produto e ter um produto final conforme no final do seu processo. Né? Aqui um outro exemplo, em várias etapas do processo, né, da produção do pãozinho bagel, após a mistura, né, depois do divisor, enfim, aqui para vocês enxergarem que em cada etapa a consistência da massa vai estar diferente e isso pode ser padronizado, né? Pode ser criado uma faixa, né? Que aquele processo aceite para aquela massa, para que no final você tenha o produto final conforme, né? E também, fora esse teste mais rápido, tem um teste completo da massa, né? Com um, pode ser utilizado, é óbvio, né, para conhecimento do produto, para modificação, para desenvolver novos produtos, né, às vezes para troca de ingredientes, né, seja por legislação, seja por fornecimento mesmo, de restrição de fornecimento, enfim. Então você vai ter um protocolo também que vai aquecer e resfriar, então, fora as informações de amido que você tinha na análise de farinha, agora você vai ter que incluir essas propriedades também na análise da massa com esse protocolo, né? Então vai poder estudar a interação com ingredientes, né? Enfim, de alteração de formulação ou mesmo desenvolvimento de novas formulações, né? Nesse modo farinha no teste completo. Aqui um exemplo bem interessante da, do estudo da quantidade de ovos, né? Ou para mais ou para menos, uma formulação de bolo. A gente sabe que o ovo, a indústria tem essa
não posso chamar de dificuldade, mas não é muito fácil você substituir a quantidade de ovo numa formulação, né? A gente vê aqui que ao contrário do que você possa, uma pessoa que tipo, mais leiga possa imaginar, aqui a gente vê menos farinha e mais ovo, a consistência aumentando com menos farinha e mais ovo. E ao contrário, né, você colocando mais farinha e tirando o ovo, a consistência diminuindo, né? Então, para você fazer esse ajuste para ter o produto com a consistência ideal, não é fácil. Então, agora você vai ter uma ferramenta que você vai poder fazer esse estudo e utilizar ela para fazer, por exemplo, essa relação com farinha numa formulação. Que também a evolução de uma massa durante 15 horas, uma massa de cracker, né? Aqui de 1 a 15 horas a gente consegue ver perfeitamente aqui, ó, uma redução na consistência aqui relacionada com o enfraquecimento de proteína, durante a temperatura constante aqui, e depois no aquecimento, resfriamento aqui, as mudanças devido à ação do amido aqui, ó. Então você consegue ver uma clara mudança aqui no comportamento. A gente sabe alguns produtos que necessitam de um tempo de descanso alto, né? Então, assim, essa é uma ferramenta que vai ser boa para poder estudar esse tipo de produto, às vezes para tentar diminuir um tempo de processo, enfim, para ganhar produtividade, enfim, várias opções, né? E, como conclusão, eu coloquei MixLab 300 aqui porque a gente vai englobar, né, o 300 e o 200, dependendo para sua aplicação, mas como a gente tem que falar da farinha e da massa, o MixLab 300 acaba sendo único para essas duas necessidades, né? Ele mantém o controle de qualidade para análise de farinha, né, 100% da farinha, a gente fala 100% porque inclui os 70%, 80% da computação que analisa o amido, né, para melhorar a especificação e ajudar a relogia tradicional a aumentar essa previsibilidade, né, no controle de qualidade, sempre pensando em você ter um produto final conforme. Podendo ser usado para pesquisa e desenvolvimento também, né, para testar matérias-primas, tanto de farinha de trigo, e também é importante salientar que você pode utilizar para análise de outras farinhas também. Aqui tem alguns exemplos, arroz, milho e outras, para produtos sem glúten, entendeu? Ou combinações de farinha de trigo com farinha de aveia, enfim, para o céu é o limite aqui, né? E analisar impacto de ingredientes e enzimas, que é um trabalho também que a gente faz muito forte junto a alguns clientes. E agora, com a análise de massas, mas de forma objetiva, né? Para um controle de qualidade também assertivo, né? E para um controle de processo, né? Você tendo informações, inclusive informações visuais, né? E também é ótima, né? Para pesquisa e desenvolvimento, informações de desenvolvimento de novos produtos, né? Então, aqui, só para resumir, né? Só para deixar bem claro que se você tem a necessidade de não precisa analisar só a farinha, Mixolab 200, e você precisa analisar a farinha massa, tem que ser o 300. E sempre lembrando que se você tem o Mixolab 200, você pode fazer depois o upgrade para o 300, né? Com upgrade de software, maceira, enfim, todos os acessórios, né? Então você transforma o Mixolab 200 em 300. Aqui é importante salientar que já o Mixolab 2 era possível, né? O 200 continua também. Você pode ter até duas maceiras para farinha, e no Mixolab 300 você vai poder ter quatro maceiras, né, que seriam as duas para farinhas e duas para massas, né? E é interessante salientar aqui que se você acha que por produtividade é melhor ter mais de uma maceira, né, ter as duas, o ideal é que seja solicitada junto com o equipamento, né, quando compra um equipamento novo, porque as maceiras elas vêm calibradas como gêmeas, assim, exatamente iguais, para você não ter uma diferença de resultado quando você tira uma macera e coloca a outra, né? Mesmo o software reconhecendo quando está com uma macera ou está com a outra. Eles reconhecem que são diferentes. Então, aqui para resumir bem a nossa apresentação, a gente acredita que um controle de qualidade moderno hoje precisa adivinhar menos e medir mais, né? Desde lá começando do produto final, né? Porque eu tentei pontuar isso desde o começo, só ele tem que trabalhar muito, muito que eu digo, entende-se 100%, né? Com o produto final, né? Então, o produto final conforme você tendo informações, né, medida também desde cor, de tamanho, enfim, de volume, e
voltando antes do produto final, entendendo como a receita funciona, né, a interação com os ingredientes, né, o processo, como que isso está afetando essa interação toda de matéria-prima, ingredientes e processo está afetando o produto final, né? Dando um passo atrás ainda, as características da massa, né, qual que é a consistência que ela tem que estar para passar por todo esse processo e obter aquele produto, né, com as características necessárias, né, definir a especificação da melhor farinha para esse produto processo, né, e óbvio, né, entregando, fornecendo especificações tanto do lado de quem fornece a matéria-prima, tanto do lado de quem fornece o produto final, né, que estejam conversando as especificações com um único objetivo, né, atender a um processo que dê um produto final com a qualidade necessária, né. Então, a gente, do que você pode, só o que você pode medir, né? Quando está medindo, né? Você vai, como você pode saber que você pode melhorar, né? Então, só o que você pode pedir, você pode melhorar, né? E eu aproveito também para mostrar, né? Eu inclusive estou apresentando aqui esse webinar do Laboratório de Aplicação e Desenvolvimento da PensaLab, né? A gente faz demonstrações, então, para se alguém tiver interesse, gente está sempre de portas abertas, inclusive para visitas, né, para conhecer nossa estrutura, enfim, né. Então, eu gostaria de agradecer novamente, né. Eu não consegui ver ainda se teve perguntas no chat, então trouxe o Arnaud aqui, para quem não conhece, eu sei que muitos que estão aqui devem conhecer o Arnaud, da Choban, com mais de 36 anos de experiência, né, justamente para essa parte de perguntas, para a gente estar óbvio, né, a gente sempre mostrar que a gente trabalha muito próximo, né, a PensaLab com o seu parceiro, né, e para a gente tirar possíveis dúvidas, tanto de novos quanto de velhos usuários do Mixolab, né. Arnaud, Sí, o Arnaud, ele, eu não falei, ele fala espanhol, sí, então acho que você, do you see the questions? sí, sí, les veo, les veo. Yeah. You understand or need I I understand. translate? I understand. The first one is for you, ah, porque me dice, me gustaría informaciones de precio del Mixolab 200 y 300. Ah, ok, o Mixo é isso. A gente entra em contato junto com a nossa equipe comercial para enviar uma cotação de ambos os equipamentos. Ok, la segunda pregunta es que saber si el Mixolab 300 tiene la capacidad de analizar las masas con granos como castaña. Eh, sí y no. Ah, en lo que hicimos hemos pasado material bastante grueso, incluso harinas que contienen como semillas de chía, de quinoa, de cosas así. Y lo que pasa es que la amasadora va a romper ese grano. Y yo lo veo poco contrastado porque al final no aporta la información que a lo mejor uno desea, que es el impacto de esa grana, por ejemplo, en la retención de gas, porque les vamos a destruir. Y segundo, como les destruimos, estamos incorporando en la masa unos constituyentes que normalmente no van a entrar porque se quedan dentro de la semilla. La tercera cosa también que hay que considerar es que si se hace muy enseguida, como es un choque mecánico, al final va a gastar la masa, va a gastar las paletas y a lo mejor vamos a tener que cambiarles.
lo que a lo mejor a nosotros nos interesa, pero a ustedes puede ser un poco menos. Así que, bueno, potencial A, si son semillas pequeñas, eh, lo podemos analizar, pero hay que preguntarse si realmente nos va a dar la información que estamos buscando. Si estamos buscando, por ejemplo, porque muchas veces lo que está pasando con esas semillas, a pesar del sabor, del crujiente que puede llevar, eso impacta la retención de gas. Esa retención de gas se mide mucho mejor usando un aparato como el REO, por ejemplo, que es un aparato que estudia lo que está pasando durante la fermentación, cómo se desarrolla la masa, cómo guarda el gas. Ahí sí vamos a ver un impacto. Y de eso podemos tomar incluso una masa de la producción y colocarla en este aparato. Para mí, este aparato sería más adecuado para eso. Pero si uno quiere hacer un análisis de este tipo de producto con el Mixolab, se puede con los límites que mencioné. Perfecto. ¿Te parece bien? No necesitas... a ver, ¿qué tenemos ahora? El protocolo de masa, si es posible ir en la línea, colectar un pedazo de masa con un peso recomendado e inserir en el equipamiento. Exactamente, es la idea, es la mera idea del desarrollo de todo eso, es para hacer eso. A tal punto que estábamos pensando en tener un equipamiento que se podía colocar realmente cerca de la línea. Puede ser que algún día vendrá, pero primero tenemos esa herramienta y la idea es esa. Y yo lo hice, tenemos recientemente un cliente en Italia que lo está utilizando así. Y el protocolo es totalmente abierto, que eso también es algo que a mí me encanta mucho, porque hoy estamos usando herramientas muchas veces que tienen protocolos que salen de la antigüedad, de todo eso, pero seguimos usando los mismos protocolos. Cuando cambiando el protocolo nos podían abrir muchas puertas. Aquí es el caso. Dependiendo de, por ejemplo, en el caso de mi italiano, de la empresa italiana, entre la línea y el laboratorio, había como 5 minutos de caminar a subir una escalera, etcétera. Así que lo hemos estudiado. Lo que hicimos, íbamos a la línea. Sacamos un pedazo de masa y lo poníamos en una caja de plástico para guardarlo así, transportarlo. Y nos íbamos hasta el laboratorio. Y en el laboratorio lo que hicimos a principio es ponerle un pedazo inmediatamente. Y después de 3 minutos más. Y después de 5 minutos más. Y 10 minutos más. Y hemos visto que había un tiempo durante el cual no había muchos cambios. Después de un cierto tiempo sí empezaba a cambiar la masa porque también tenía levadura y otras cosas. Pero nos dimos cuenta que en esa planta, con este protocolo, teníamos un rango de tiempo bastante tranquilo. Así que si estábamos dentro de entre 5 y 10 minutos, le daba igual a la medición. Eso son datos que estamos aprendiendo. Por eso tenemos un modo aprendizaje en el sistema. El peso de masa es igual. Eso va a depender de la consistencia de su masa, del tipo de masa. En promedio estamos usando 75 gramos. Es la base, pero en algunos casos tuvimos que aumentar hasta 100 gramos, 110 gramos. Eso no es un problema, lo aprendimos. Y una vez que tenemos las condiciones ideales para su proceso, su línea de producción, su punto de colección, porque puede hacer una colección de muestras en varios puntos para, como lo enseñó Rafael, ver cómo el proceso impacta la masa. Y a lo mejor en algunos puntos se van a hacer un poco más masa porque ha cambiado. Es una herramienta realmente muy abierta y por eso para nosotros también es muy importante contar con socios partnerios como Pensalab porque
no es únicamente el tema de colocar o de vender un aparato, es de vender una solución. Y el conocimiento, la adaptación, eso también hace parte de la solución y por eso contamos con nuestros amigos de Pensalab. Me dice si falta algo, Rafael. No, perfecto. Gracias. I've got a doubt, no, perdón, tengo una duda sobre el protocolo de análisis de trigo integral que está en fase experimental. Funciona de la misma forma que los protocolos convencionales, trazando a mismo estudio Ok, pienso que hay un malentendido aquí. La molienda integral, el trigo integral, se mide con la parte harina, perdón, del Mixolab, o se mide en el Mixolab 200 o en el Mixolab 300 usando las herramientas para analizar la harina. Y no solo funciona, pero eso hace parte de la norma ISO 17718, no me acuerdo exactamente, pero es parte de la norma. Es decir, que la norma nos dice que se puede usar el mismo aparato, el Mixolab, para analizar harinas blancas y harinas integrales. Todo el rango de harinas se analiza con el Mixolab. Obviamente, los resultados van a ser un poco distintos, pero sí, sí, no hay límite y no es un protocolo experimental, es un protocolo que ya existe desde 20 años, así que no, ninguna duda el aparato y para mí es uno de los mejores aparatos para medir eso. También tenemos el Alveolab que permite analizar harinas integrales, que es un dato, es una vista interesante. Pero por lo que está aportando en términos de capacidad de absorción, de impacto sobre la red de proteína, de competición con el agua, con el almidón y todo eso, analizar harinas integrales con el Mixolab es una muy buena idea. Porque normalmente las análisis de farinografa tienen una absorción de agua mayor que del Mixolab. Bueno, no es normal. El Mixolab y el farinograph están hechos para proporcionarles exactamente la misma absorción de agua. Y eso lo tenemos muy, muy, muy documentado. Em, de tal punto que incluso la consistencia que estamos apuntando en el Mixolab, que es de 1.1 Newton metro, corresponde a los 500 unidades Brabant del Farid. ¿Por qué hicimos eso? Para no crear confusión, para que cuando se habla de absorción de agua tenemos la misma idea. Ahora, puede ocurrir que comparando un Mixolab y un farinograph, el farinograph siempre tiene una absorción más alta. O sea, son herramientas de laboratorio. Eso se calibra. Si eso pasa, lo mejor es tomar una harina de referencia. Nosotros estamos proporcionando harinas de referencia, la pasamos en el Mixolab y vemos si está dando la buena respuesta. Pero lo cierto es que si hay un parámetro, si estamos comparando lo que tenemos con el simulador, con el farinógrafo, si hay uno de los cuadros parámetros que está más relacionado, estamos hablando de un R cuadrado de más de 90 y un pendiente de 1, es la absorción, realmente. Es un uso muy interesante del Mixolar, pero sigo diciendo. Utilizarlo únicamente para eso es como tener una herramienta que realmente les permite hacer cosas distintas, entender cosas y limitarlo a lo que hemos hecho durante más de 100 años. Que si a lo mejor nos funcionará perfectamente, no necesitamos otra cosa. Pero vieron la encuesta. 96% de los usuarios dicen que las especificaciones, que muchas veces contienen este tipo de datos, no les permiten hacer una diferencia
perfecta entre harinas que funcionan bien y harinas que no funcionan. Es el que usar el Mixora para tener este enlace con el pasado, vamos a decir, está bien, o el presente, está bien, pero lo usa por lo que puede llevar para ir al futuro, también es algo que no hay que olvidar. Tenemos otro. En relación con el Mixolab 200, el protocolo Chopin S para analizar la harina, esa análisis puede sustituir al farinograph tradicional. No, no, no. Sí, sí, bueno, sí. Tenemos muchos clientes que ya lo hicieron. Y repito, es algo interesante porque la idea del Mixolab no es de reemplazar el farinógrafo. El farinógrafo es un monumento, es un aparato. Tenemos mucho respeto con el farinógrafo. El Mixolab aporta mucho más que un farinógrafo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos enseñó Rafael, no lo vamos a repetir. Pero obviamente, es siempre un paso importante tener un aparato con el cual hemos trabajado 70 años, 80 años y de repente cambiar por algo nuevo. Y para disminuir esa dificultad, les dejamos la capacidad de usar el Mixolab como un farinógrafo. Tenemos algunos clientes que solamente hacen eso. Está bien. Pero yo considero que están perdiendo una parte de la información. Es decir, el beneficio del Mixolab es que les permite seguir usándolo como lo hemos hecho desde años con el modo Farino, pero también con la misma herramienta, sin más inversión, tener un aparato que les permite realmente entender porque a veces funciona o no funciona, y ir un paso más adelante. Es algo que hay que ver como algo que agrega valor, no es algo que reemplaza, ¿verdad? Pero sí, lo puede ser. ¿Dónde estamos aquí? El 300 fornece parámetros que pueden sustituir o estimar resultados de alveo extensógrafo. Sí, sí, ¿cuál es la su correlación disponible y cuál precisado de esa estimación? Eso es una pregunta interesante. Eso es una pregunta interesante a dos niveles. Primero, cuando estamos comparando una herramienta como el Mixolab o el Farino con herramientas como el Alveo y el extensógrafo, tenemos que pensar a lo que estamos haciendo. Tenemos herramientas que están mezclando la masa y que están midiendo la resistencia de esa masa durante la masa. Es una formación valiosa. Del otro lado, tenemos herramientas que nos están estirando la masa de distintas formas, pero básicamente están estirando la masa y nos explican cómo resiste y cómo se extienden. Y el alveo también cómo se retracta con la elasticidad. Se notan que estamos en dos tipos de informaciones totalmente distintas. Es como si usted tiene un martillo y tiene un screwdriver, un destornillador, ¿ok? Y con el martillo quieren hacer la misma cosa que el destornillador y viceversa. No, si necesito el martillo porque tengo que poner un clavo, voy a usar el martillo. Si necesito poner un Un tornillo, parafuso. yo voy a usar es la idea, son dos informaciones complementarias. Hay que verlo así. Y, por ejemplo, estamos usando en la industria hoy en día más y más enzimas y distintos productos. Les digo, hay algunos productos que se ven muy bien en el Mixolab y no se ven bien en el alveo, y otros que se ven mucho mejor en el alveo y menos bien en el Mixolab. Y eso se explica totalmente. Tenemos un ejemplo, la amilasa.
Cuando se añade una amilasa al alveógrafo, no van a ver mucho. Lo que effects que vienen con la amilasa. Pero la amilasa, ¿por qué no ven algo en el alveo? Porque el alveo está mirando las características del gluten, perdón. La extensibilidad, la tenacidad, la elasticidad. Esos son datos de gluten. La amilasa no impacta el gluten. Y encima de eso, el tiempo de reposo de un alveo no permite una acción de la amilasa. No es lo que estamos buscando. El Mixolab permite ver eso mucho, mucho mejor. ¿Por qué? Porque está midiendo lo que pasa con el almidón, que es el sustrato de la amilasa. Estamos gelatinizando el almidón porque estamos calentando esta masa. Eso es único con el mixolab. Es decir, que estamos poniendo la amilasa en condiciones de actuar y de ver la acción. Y ahí es la historia de los dos, de las dos herramientas. Es decir, que usar una herramienta para intentar forzosamente de tener resultados de la otra, para mí no es buena idea. Yo entiendo, es una pregunta que tenemos y no hay nada más en eso. Yo no es un consejo que voy a dar. ¿Por qué? Si están usando un alveógrafo, un W de alveógrafo. Yo con el W del alveógrafo, con el P, con la L, que no se olviden la IE, que es seguramente la más importante, yo puedo tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones de mezclar mis trigos, de mejorar con algunas enzimas. Yo puedo tomar decisiones. Tomo decisiones sabiendo la precisión del aparato, que está documentada con la norma. Ahora, si los datos vienen de una correlación de cosas, etcétera, con una precisión que forzosamente va a ser mucho menor, yo no puedo hacer mis mezclas de trigos o no lo puedo, no les puedo hacer bien. Es decir, que tengo una información que parece válida, pero que me está engañando. El mejor servicio que yo como proveedor de equipamiento les puedo hacer es decirle, no le voy a ayudar, no le voy a dar la forma de hacerlo. Existen, yo he visto calibraciones. La verdad es que yo nunca la voy a usar. Para darte una idea, ok, eso es un trigo fuerte, blando, sí, ahí voy a ver la diferencia. Pero al nivel de lo que puedo hacer usando un alveógrafo, jamás. ¿Eh? Eso es importante. Y para nosotros, eso quiere decir que cuando estamos hablando con ustedes, realmente estamos analizando cuáles son sus necesidades. ¿Eh? A veces puede ser el alveo. A veces puede ser el reo, como hemos hablado un poco más antes. Y muchas veces va a ser el Mixolab porque es el aparato que hoy en día en el mundo nos da lo más información, no solo de la proteína, pero también del almidón, como lo explicó muy bien Rafael. ¿Eh? Por eso, ojo, y la meta del Mixo Pro no es hacer de este tipo de calibración, es solamente, como lo dijo Rafael, estamos midiendo en vez de adivinar. Y esas correlaciones a veces son aproximaciones no suficientes. Existen también en aparatos infrarrojos, cuídense mucho con eso. Em, la zona de actividad enzimática consigue detectar apenas a alfa-amilasa o otra amilasa. Eh, Depende de qué tipo de amilasa estamos, de qué tipo de enzimas estamos hablando. Si estamos hablando de una proteasa, para hacer lo Mixolab lo detecta muy bien la proteasa, porque la proteasa va a tener un efecto rápido, bastante intenso, que nos va a cambiar la proteína. Y eso se va a notar desde el amasado, el aflojamiento, cuando empezamos a calentar. Y cómo estamos cambiando la interfase entre el gluten y el almidón también no va a impactar la zona del almidón. Y otras enzimas que reforzan el gluten también se van a ver aquí. Es un tema bastante largo y tampoco estoy especialistas de enzimas. Tenemos
empresas muy famosas en el mundo que sí saben de eso mucho más que yo, pero yo, para trabajar con ellos, lo que les puedo decir, si les preguntan a sus proveedores de enzimas o de ingredientes, hicimos una encuesta y todos ellos tienen un Mixolar. Tenemos publicaciones o en algunos sitios, sitios de de esas mismas, podemos ver que ellos dicen esa enzima impacta el mixolar de tal y tal y tal forma. Es que ellos hicieron todo este trabajo y les pueden decir qué enzima afecta qué zona. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como lo enseñó Rafael, estamos en la capacidad, con la posibilidad de hacer un perfil de la harina perfecta que nos corresponde. No solamente mirando en la proteína, pero también mirando en otras cosas y el almidón. Y este perfil, si lo conseguimos al molinero, está bien. Pero la dificultad para el molinero, si está haciendo una harina y que la harina no entra dentro del perfil, ¿qué puede hacer? Trabajando con esas enzimas puede realmente localizar la enzima o el producto que le va bien y hacer la corrección para entrar dentro. Es una herramienta que realmente permite. Por eso otras enzimas a lo mejor van a tener impactos en otra zona de la curva. Perfeito, Arno. Eu acho que a gente vai parar por aqui. Se alguém ficou ainda ou não fez uma pergunta, né, não se quiser fazer depois, né, quiser em contrato com a Pensalab para saber maiores detalhes também, é só entrar em contato com a gente que a gente responde numa reunião, né, ou numa visita, né? Agradeço. Thank you very much, Arno. De nada. Muito obrigado. See you. Tchau, tchau, Bye. pessoal. Muito obrigado.